Hoje o Metrópolis entrevista o jornalista e escritor Chico Felitti, que lançou essa semana exclusivamente em audiobook o livro Rainhas da Noite. A obra conta a história das cafetinas que dominavam o centro de São Paulo no início dos anos 1970. Chico, obrigada por estar aqui com a gente e por conversar com a gente e compartilhar a sua obra. Quero começar te perguntando como que você chegou a essa história, já que ela é uma história sobre o que os pesquisadores chamam de violência arquival, né? Não se sabe nada sobre elas, quase nada. É uma loucura, assim, a história dessas três rainhas da noite é desconhecida até por mim, assim, foi um sussurro, nasceu de um sussurro, que eu sou amigo de travestis das antigas e drag queens das antigas e mulheres trans das antigas, e muito de vez em quando uma, sei lá, com seus 60, 70 anos, falava, porque na época das babadeiras, porque na época das pesadonas, porque na época da Jaqueline, blá, blá, blá. E eu ouvi aqui e ali nos anos esse nome, Jaqueline, blá, 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 e ninguém sabia me dizer muito quem era, assim. E era um sussurro que me deixava muito curioso. E daí, da pouca informação que eu conseguia da conversa com essas pessoas, porque se você colocar no Google hoje, Jaqueline blá 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 não existe. Assim, tem uma ou duas menções numa reportagem da Trip sobre a Cris Negão. Enfim, ela não existe na internet. Daí, do pouco que eu comecei a ouvir dela, assim, ela abriu um bordel de luxo em que só travestis e drag queens e mulheres trans trabalhavam na frente da Igreja da Consolação, ali no centro de São Paulo. Ela era influente, ela trocava de carro todo ano, ela era riquíssima, tomava banho de champanhe. Quando eu comecei a ouvir essas coisas, eu falei, gente, eu preciso separar um tempo para mergulhar nessa história, que é uma história oral, porque eram pessoas tão discriminadas e tão marginalizadas que não saía no jornal, podia acontecer o que acontecesse ali dentro. Elas podiam matar alguém, elas podiam ser mortas, como todas foram mortas, né? Todas morreram mortes violentas, que a polícia não investigava, então não tinha boletim de ocorrência, o jornal não publicava, então elas só existiam na história oral. Daí veio a pandemia. E com a pandemia eu tive que parar tudo que eu estava fazendo, porque, enfim, repórter, você sabe melhor do que eu, a gente trabalha na rua. E daí, de repente, eu me vi trancado dentro de casa, tipo um animal enjaulado, e meio no desespero, sem saber o que fazer, eu comecei a ligar para essas amigas que, enfim, estão pelo mundo inteiro. A Margot Minelli mora na Itália, num apartamento gigantesco, a Cacá de Poli aqui no Ipiranga, em São Paulo. E comecei a conversar sobre Jaqueline blá blá blá, e daí, consequentemente, sobre a Cristiane Jordan, que era chamada pelas costas de Cris Negão, e Andréia de Maio. E daí eu me dei conta de, meu Deus, existiu uma máfia ali dos anos 70, metade dos anos 70 até os anos 2000, teve uma máfia, era Scarface, só que as chefonas eram travestis, que tipo andavam de limusine, tinham uma dúzia de apartamento, mandavam matar, mandavam prender, e ao mesmo tempo tinha um aspecto muito benemerente, assim, elas eram amadas por algumas pessoas e odiadas por muitas, e temidas por todas. E aí uma fonte foi indicando a outra, são todas pessoas que conviveram com ela, ou você conseguiu, de fato, contato com algumas Consegui. pessoas, policiais, médicos, fontes oficiais? O grosso é a visão da comunidade, que, enfim, é quem estava de fato lá, e foi isso que você disse, assim, era indicação uma da outra, assim, era um Fusca de palhaço, uma indicava a outra, que indicava a outra, e não parava de sair gente, assim, o que era maravilhoso. Eu conhecia algumas, conhecia a Cacá, mas sim a da Corinto, a Miss Biá, que foi uma das primeiras transformistas de São Paulo, a primeira pessoa a dar entrevista para esse livro, e a gente perdeu ela para o Covid. Ela foi também uma das primeiras vítimas de Covid em São Paulo. Mas daí também, claro, eu completei o máximo possível. Então, falei na época com médicos que trabalhavam na Santa Casa, porque era muito nas imediações ali da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Então, tinha médicos que lembravam, dono de hotel. Teve um dono de hotel que se apaixonou pela Cris Negão quando ela matou um bandido que tentou roubar o hotel, e naquele momento, vendo ela matar o sujeito, ele se apaixonou por ela. Tem história de todo tipo, tem de policial, tem e tem algumas inserções, para ser justo também, tem alguma coisa de arquivo, sim. Então, o Goulart de Andrade, por exemplo, o Homem do Sapato Branco, fez uma reportagem com a Andréa de Maio. Assim, tinha alguma coisa que o arquivo me ajudou, mas o arquivo, acho que foi o trabalho que eu fiz que o arquivo menos existia, assim, menos me ajudou. Então, foi bater papo com todo mundo que viveu, assim, e todo mundo mesmo, assim, de gari, a chefona do tráfico, passando por isso, qualquer um que tinha vivido essa situação e esse pedaço de São Paulo nessa época podia ser uma boa fonte, e foram boas fontes. Tem alguma história que você conta em Rainhas da Noite que mais te chocou, assim, te impressionou, que marcou esse processo de escrita? Claro, dinheiro sempre impressiona, assim, o que me impressionou mais foi o dinheiro, assim, André de Maio
chegou a ter 12 apartamentos em São Paulo. Alguns por golpe, ela aplicava um golpe maravilhoso, que era vender um apartamento que era dela e pedir para ir no cartório um homem no lugar dela, se apresentando com o nome masculino que ela recebeu quando nascer. Daí o sujeito ia lá e, geralmente, o namorado assinava o compromisso de compra e venda. Daí, quando o novo pegava uma parte, né, do adiantamento da compra, quando o dono novo ia tomar posse do apartamento, abria a porta do André de Maio e falava: eu sou o André de Maio, esse apartamento é meu, eu não te vendi. E batia a porta e, com esse dinheiro, ali investindo e fazendo meio um banco imobiliário, assim. E chegou a ter. Ela tinha uma mansão, ela andava de limusine, ela tinha um cachorro piquinês que chamava Al Capone. Era um nível de dinheiro e de poder que a gente não associa com um grupo que está tão marginalizado, né? A gente associa muito um lugar de vitimismo que de fato existe. Essas pessoas, como a comunidade inteira, mas mais do que qualquer outra letra da comunidade, são vítimas de violência, são vítimas de discriminação, de transfobia e de morte. Mas eu não achava que eu ia encontrar uma história de tanta riqueza, de tanto glamour e de tanta opulência. Assim, é isso, Jaqueline blá 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 tomando banho de champanhe em São Paulo em 1974. E o que me deixa mais estarrecido é que isso ainda não tenha sido registrado, assim, que isso não tenha existido simbolicamente, assim, que a gente não soubesse disso. Chico, 50 anos depois dessa história que você está contando, nós ainda somos o país que mais mata pessoas trans no mundo. Que reflexão você, como homem gay, que também faz parte dessa sigla LGBT, faz depois de escrever essa história? Mudou alguma coisa de ser LGBT hoje e no passado? Sim, houve uma conquista de direitos a duríssimas penas. O Renan Quinalha, professor da Unifesp, lançou agora um livro maravilhoso, lançou semana passada, que é exatamente sobre isso, assim, sobre como a comunidade conseguiu lutar por direitos mesmo durante a ditadura e qual era o maquinário da ditadura para oprimir e tentar impedir essa conquista de direitos. Então, sim, a comunidade conquistou direitos importantíssimos, seja a universalização do tratamento do HIV, seja o direito ao nome social, seja cirurgia de adequação de gênero. Conquistamos muita coisa e, como se bem diz, focalmente a gente está começando a existir. Especificamente pessoas T, né? Porque, como sempre, assim, são as pessoas que mais sofrem violência, são as pessoas a quem menos chega direitos e dinheiro e o poder simbólico, assim. Mas acho que em pequenos passos a gente está andando, assim. E essa retomada de contar essas histórias, como aconteceu na série Veneno, a série espanhola, como acontece, isso é importante, assim, que é construir simbolicamente a existência desse grupo e dizer, olha que legal, olha que vidas incríveis, no sentido de inacreditáveis mesmo, não estou dizendo que incríveis aqui, porque muita gente já veio me dizer, mas você está contando história de bandida, a gente odiava elas, a gente sofreu muito na mão delas, e é válido, e eu espero que o livro contemple esses crimes que essas pessoas cometeram e as maldades, mas tinha vários outros aspectos, e a história, a existência delas e a vivência delas foi inacreditável, porque contraria qualquer estatística, né? Contraria a vida que já estava escrita para elas, assim. Uma pessoa dessas conseguir tanto dinheiro, tanto poder e tanto glamour, não era a história que o mundo queria contar para ela, não era mesmo. Como paulista, como é que foi para você conhecer essa história? E como é hoje passar pelo centro de São Paulo, sabendo que ali foi palco de uma história tão intrigante e de um apagamento tão triste? Para mim, particularmente, é muito louco porque parece que eu estou visitando Hollywood. Assim, quando eu vejo um lugar que está no livro e as pessoas me contam, por exemplo, onde era proibidos a boate que André de Maio abriu para travestis, porque até então ela abriu em 90, né? Até então travesti não podia entrar em boate. Elas eram proibidas de entrar em boate, entrar em restaurante, entrar em salão de beleza. Por isso a Jaqueline blá 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 abre um salão de beleza na década de 70. Quando eu passo onde era proibido, por exemplo, eu fico me sentindo vendo um ponto turístico de São Paulo, assim, me deixa muito impressionado e me deixa feliz, mas o que me deixa triste, por outro lado, é, sei lá, semana passada os programas jornalísticos sensacionalistas da TV estavam noticiando uma gangue de travestis que roubava celular e colocando uma pecha preconceituosa e dizendo, olha, as travestis só fazem isso e elas vivem de roubar. Gente, você não faz isso quando é uma pessoa cis, você não fala gente cis só vive de roubar, você não generaliza, você não cria um preconceito. Então tem esses dois lados, assim, tem uma alegria muito grande de saber que a história foi feita ali e tem uma tristeza muito grande de ver que a gente não se distanciou tanto dessa história ainda.
Chico, agora vamos falar sobre a escolha para narração. Como é que você chegou no nome da Renata Carvalho? Vocês já se conheciam? Já tinham se falado? Como é que foi isso? Conhecia. Acho que foi uma escolha tudo no uníssono, assim, foi quando me perguntaram quem eu queria, ao mesmo tempo a minha editora na Storytel já sabia o nome dela, então a gente falou o nome dela junto. Eu conheci a Renata, foi incrível, foi uma coisa ao mesmo tempo, assim. Eu conheci a Renata do teatro e a gente se conheceu na academia, antes da pandemia, e um parou para falar com o outro, assim, enquanto fazia lei de presa, assim, oi, eu li seu livro, daí eu falei, vi suas peças e te admiro. Então, a gente tinha um contato muito simpático, ainda que não fôssemos amigos, e daí eu fiquei muito animado de poder escrever para ela e falar, Renata, esse livro é seu, você precisa ler esse livro, porque idealmente acho que seria um livro que teria que ter sido feito pela comunidade T inteira. Acho que a pessoa que teria que ter escrito deveria ter sido uma pessoa T, como foi o caso da Veneno, né? Quem escreveu o livro foi uma autora transexual. Mas, na melhor das hipóteses, pelo menos é uma equipe que é inteira LGBTQIA+. Isso eu posso afirmar. Assim, tanto a pessoa que fez pesquisa, a Renata, eu, todo mundo, de alguma maneira, está inserido na comunidade, mas eu achava que era essencial que fosse uma pessoa T lendo essa história e dando voz para essa história, que é uma história da comunidade inteira, mas predominantemente de pessoas T, né? Eu imagino que a Renata tenha gostado, porque do contrário ela não teria emprestado a voz para esse projeto. Mas conta pra gente, qual foi o feedback dela? Ela mandou esses dias, eu fiquei super feliz, super emocionado. Ela me mandou uma mensagem do dia que ela narrou a morte da Andréa de Maio. Andréa de Maio morre na mesa de um cirurgião plástico que foi muito processado e já foi condenado, já perdeu várias vezes o direito de exercer a medicina, mas continua agindo até hoje. Ela mandou a mensagem: oi, amado, hoje li a morte da Andréia, coloquei meus seios no Puga. O Puga é esse médico. Me emocionei tanto lendo hoje, mexeu comigo. Parabéns mais uma vez, muito feliz de narrar essa história sobre sua escrita tão carinhosa e verdadeira. Daí eu fiquei super emocionado, assim, é o tipo de mensagem que você nem responde, porque é isso, assim, é a opinião de quem mais importa. É a opinião de quem mais importa e é o tipo é o público que eu não quero ofender de maneira nenhuma, eu não quero me impor, eu não quero errar, eu não quero. Então é o tipo de coisa que é essencial ter alguém do lado como André, como a Renata, perdão. Chegamos à nossa última pergunta. Quero perguntar sobre a sua carreira de escritor. Você tem trabalhado num ritmo super frenético depois de Ricardo e Vânia, então meu palpite é que você já está pensando numa próxima história, apesar de ter acabado de lançar Rainhas da Noite. Tô certa? Você já está trabalhando no seu próximo projeto? Pode contar um pouco dele pra gente? Já tenho dois, e os dois, por coincidência, são de crime. Assim, eu estou viajando o Brasil contando a história de um crime que nunca foi solucionado, que se der tudo certo, parece que eu meio solucionei, assim, vamos ver, a mesa ainda pode virar, mas eu tenho indícios de que eu estou chegando perto. Estou fazendo minha primeira experiência de true crime, né, que eles chamam, que é a história de crimes verdadeiros, e tô adorando, assim. É uma grande de uma enrascada, eu amo uma enrascada, então eu tô amando, assim, quanto mais furada, melhor para mim. Então, quando estiver pronto, você volta e conta tudo pra gente. Obrigada pela entrevista, Chico. A você que acompanhou até aqui, obrigada e até a próxima.